Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades. A propósito, se gostar, deixa o like. Meu nome é Ricardo, mas todos em minha família me chamam de Rick. Eu moro em São Luís do Maranhão e minha história aconteceu no ano de 2020, em meio a várias turbulências familiares. Eu nunca soube nada do meu pai biológico. Minha mãe sempre evitou o assunto. Quando eu tinha 4 anos de idade, ela se casou e meu padrasto não me aceitava. Ele tinha recebido uma proposta de trabalho para São Paulo e levar uma criança, segundo ele, ia atrapalhar tudo. Para evitar atritos, minha mãe decidiu me deixar com meus avós e em seguida foi embora. Logo que me mudei para a casa de meus avós, meu tio Edson também tinha se mudado. Ele estava recém-viúvo, já que sua esposa tinha falecido de eclâmpsia, junto com seu filho na hora do parto. Tio João morava ao lado de nossa casa. Ele já tinha família, mas sempre ia nos ver e nos ajudar. Com o passar dos anos, tio Edson se tornou minha figura paterna. Ele era um ex-militar, mas por algum motivo havia se desligado da corporação. E sempre que eu perguntava sobre o assunto, ele desconversava. Ele era um mecânico, e após eu sair da escola, sempre ia para sua oficina observar o que ele fazia, e acabava aprendendo várias coisas. Ele também me ajudava com os deveres da escola, e mesmo quando estava ocupado, era muito paciente. O ano era 2020, e o mundo já estava em colapso devido à pandemia. Em outubro, todos nós adoecemos de Covid. Naquele ano ainda não se falava em cura ou em tratamento eficaz. Quem ficou em pior situação foi meu avô José, que teve que ser hospitalizado, e nem sequer podíamos visitá-lo. Infelizmente, após alguns dias de internação, ele veio a falecer. Foi um momento difícil para minha família, pois nem tivemos chance de nos despedir. Devido ao medo do vírus, ninguém podia fazer despedidas fúnebres, e os enterros eram feitos da maneira mais depressa possível. Passados alguns dias do falecimento de meu avô, minha família começou a ter a vida financeira afetada. Além das despesas fúnebres, que não são nada baratas, a oficina do meu tio estava rendendo muito pouco, pois as pessoas mal saíam de casa. O dinheiro que tínhamos mal dava para nos manter, e tentávamos de todas as maneiras achar uma solução. Foi então que minha avó Ana teve uma ideia e compartilhou conosco. Meu avô tinha um pequeno sítio que ficava na zona rural, bem distante da cidade. Ele passava dias naquele local cuidando de suas plantações. Porém, após seu falecimento, o local tinha ficado abandonado. Com a venda dessa propriedade, seria uma solução para os nossos problemas. Todos nós ouvimos os detalhes e acabamos concordando. Um possível comprador conhecido da minha avó, chamado Manuel, ficou interessado. Porém, fez uma exigência de que o sítio estivesse em boas condições, pois o mesmo não queria gastar um adicional com reformas. Tio Edson então disse que ia ficar encarregado desses reparos. Ele disse que antes do meu avô adoecer, tinha falado com ele sobre a situação do sítio. Meu avô só reclamou da quantidade de formigas e cupins e que as fechaduras estavam velhas e desgastadas. Eu me ofereci para ir junto com meu tio. Após muita insistência, ele concordou e disse que sairíamos cedo no dia seguinte. Começamos a arrumar as coisas e nisso percebi que meu tio estava levando uma espingarda. Perguntei para ele qual o motivo daquilo. Ele riu e respondeu: "Nunca se sabe." Pegou também um galão de querosene para matar as formigas e os cupins. No outro dia de manhã bem cedo, pegamos a estrada. Tio João nos levaria de carro e após nos deixar no sítio voltaria para São Luís, pois não queria deixar sozinho minha avó e nem sua família. O tio Edson conversou que ele fosse nos buscar 2 dias depois. Seria tempo mais que suficiente para organizar tudo. Também levamos algumas provisões, água e comida, que seria o suficiente para nos manter durante a nossa estadia lá. O trajeto até lá era bem isolado. Não vimos outras casas no decorrer daquela estrada de terra. Após mais ou menos 5 horas de viagem, chegamos na porteira do sítio.
Pegamos nossas coisas e nos despedimos de tio João, que já estava manobrando o carro para voltar. Assim que ele foi embora, fomos em direção à casa. Chegando na porta, percebemos que algo estava errado. A porta estava arrombada. Imediatamente tio Edson pegou sua espingarda. Ele me deu a ordem de ficar do lado de fora, que ia entrar e vistoriar a casa, pois o arrombador ainda poderia estar lá dentro. Algum tempo depois, meu tio apareceu me chamando e disse que não tinha encontrado ninguém na casa. Quando entrei na casa, tomei um susto. Haviam vários ossos que pareciam ser de animais, espalhados pela casa toda. Eu perguntei para o meu tio o que aquilo significava. Meu tio respondeu que provavelmente algum animal tinha invadido a casa e feito dali a sua toca. Começamos os reparos da casa. Meu tio foi logo trocar as fechaduras e eu fiquei responsável pela limpeza. Ficamos o resto do dia cuidando de tudo e logo a noite chegou. Desde que chegamos, percebi que o semblante de meu tio estava muito sério. Eu imaginei que aquele comportamento seria por ele estar naquele lugar, que era tão importante para o meu avô. E mesmo curioso, optei por não perguntar nada. Após o jantar, atamos nossas redes e nos preparamos para dormir. O ambiente ali longe de tudo e de todos era bem tranquilo, e como estava cansado, não demorei a dormir. De madrugada, me acordei com um estrondo bem forte. Me sentei na minha rede ainda meio sonolento, e olhei à minha volta. Tio Edson estava sentado em uma cadeira a alguns metros de mim, olhando fixamente para a porta. Em seguida veio um estrondo novamente. Alguma coisa havia batido com muita força na porta. Tio Edson então levantou a espingarda e apontou na direção da mesma. Ele olhou para mim e fez sinal para que eu não fizesse barulho. Por algum tempo tudo ficou em silêncio. Porém logo percebi que alguém andava ao redor da casa e comecei a ouvir passadas pesadas, seguido de um rosnado. O tio Edson acompanhava o barulho com a espingarda, sempre apontando na direção de onde vinha. De repente, aquilo bateu com muita força na porta da cozinha. Meu tio fez sinal para irmos até lá e eu acompanhei. Novamente, outra pancada, com mais força ainda. Eu escutei uns grunhidos muito feios. Meu tio então falou: "Ele vai arrombar a porta. Quando eu mandar, abre a porta que eu vou mandar bala nele." Ele parecia saber o que estava tentando entrar na casa. Aquilo bateu novamente, e seguindo a ordem de meu tio, eu abri a porta da cozinha, e só escutei o barulho de 2 tiros. Meus ouvidos tiniram, e eu fiquei um pouco tonto. Após os tiros, veio um grito muito alto e assustador. Seja lá o que meu tio acertou, saiu correndo em direção ao fundo do sítio. Assim que aquilo foi embora, meu tio fechou a porta novamente, recarregou a espingarda e ficou lá. Eu sentei na minha rede ainda meio trêmulo, estava com muito medo e não entendia o que tinha acontecido. Após um longo período de silêncio, perguntei ao meu tio o que era aquela coisa lá fora. Ele me olhou muito sério e respondeu: "Eu também não sei, mas aqueles tiros não foram suficientes. Seja lá o que for, vai voltar." Eu tive a impressão que meu tio não estava me contando tudo o que sabia, mas mesmo assim fiquei calado. Aos poucos foi clareando e finalmente o dia amanheceu. Meu tio João só voltaria no outro dia, e como era muito distante, tentar ir a pé dali era muito perigoso. Segundo meu tio Edson, nossa melhor opção era permanecer ali, na proteção daquela casa. Durante o dia, meu tio então planejou que usássemos o querosene e derramássemos em um balde. Ele pensou que se as balas não fossem o suficiente, o fogo seria uma opção. Organizamos o que podíamos na casa, e o dia correu normalmente. A noite chegou, comemos e ficamos em alerta. Já passava das 10 da noite e eu já comecei a pensar que aquele bicho não voltaria mais. Meu tio estava sentado, segurando sua espingarda. Ao seu lado havia o balde de querosene. De repente, ouvimos um berro horrível, a alguns metros da casa.
Tio Edson se levantou e ficou olhando para a porta. Logo escutei uma pancada na porta da sala. E aquele ser começou a se jogar com muita violência nela, que logo começou a rachar. Meu tio me deu o balde de querosene e disse para eu jogar assim que aquilo entrasse. Quando a porta veio abaixo, eu joguei o querosene antes mesmo de ver aquela coisa. Aquilo me ignorou e foi para cima do meu tio, tão rápido que nem deu tempo dele atirar. Fiquei paralisado de medo quando vi aquilo. Ele era muito grande, mas seu corpo era muito magro. Tinha pelos pelo corpo, só que bem ralos, e sua pele parecia com a de um cão sarnento. Sua boca era muito grande e repleta de presas. Aquilo parecia algo que tinha saído direto de um pesadelo. Ele avançou sobre meu tio com muita violência e acabou derrubando ele no chão. E nisso meu tio soltou a arma. Ele tentava se defender como podia. Aquilo tentava morder seu rosto e seu pescoço. Tio Edson fazia muito esforço para tirar o bicho de cima dele, mas não conseguia. Então começou a gritar para que eu fugisse dali. Não vou mentir para vocês. Quando se está frente a frente com uma coisa dessas, a única coisa que dá vontade de fazer é fugir. Mas eu sabia que se abandonasse meu tio, ele seria morto por aquela fera. Mesmo me tremendo de medo, peguei a cadeira que meu tio tinha estado antes e comecei a bater nas costas daquele bicho. Ele se virou e me empurrou com uma das mãos. Jogou meu tio para o lado e veio na minha direção. Seus olhos eram vermelhos como sangue, e eu podia ver que exalava o ódio. Meu tio aproveitou a oportunidade e pegou a arma, e atirou a queima-roupa. O corpo do bicho ainda estava molhado do querosene que joguei, e assim que os tiros o acertaram, ele começou a pegar fogo. Ele saiu correndo da casa, andou alguns metros e começou a rolar no chão, tentando apagar o fogo. Tio Edson recarregou a arma e atirou várias vezes nele, até que aquilo não se mexeu mais. Aquilo ainda pegou fogo por muito tempo, e o cheiro de carne queimada era insuportável. Assim que o dia amanheceu, tio Edson pegou a pá, recolheu os restos daquela coisa e eu ajudei a levar até o fundo do sítio. Lá cavamos uma cova e enterramos aquilo ali. Meu tio me fez prometer que não ia contar nada para ninguém. Essa situação ia complicar a venda do sítio, além de que poderíamos passar por loucos ou mentirosos. Eu prometi que não contaria nada para ninguém, com a condição que ele me explicasse como sabia que o fogo ia matar aquilo. Ele disse que esse foi o motivo para ter saído do exército, que quando estava em sua última missão, ele se deparou com uma criatura como aquela. E aquilo era um lobisomem. Se você chegou até aqui, é porque gostou do nosso conteúdo. Então, se inscrevam no canal e deixe o like. Isso nos ajuda bastante. Porém, se você não se inscrever, cuidado! Algo pode puxar o seu pé hoje à noite, hein? Valeu, galera! Fiquem com Deus e tchau!